A oposição vai ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão do decreto do governo que condiciona a liberação de emendas à nova meta fiscal. A ação movida pelo DEM é para suspender o decreto da presidente Dilma Rousseff, publicado na última sexta-feira, que autoriza a liberação de mais de 444 milhões de reais para o pagamento de emendas parlamentares extras. São verbas usadas por deputados e senadores em obras nos redutos eleitorais. Com isso, cada um dos 594 parlamentares vai ficar com 748 mil reais. Mas o texto do decreto condiciona a ampliação do repasse à aprovação pelo Congresso do projeto de lei que derruba a meta fiscal deste ano e permite ao governo fechar as contas de 2014 sem o cumprimento do superávit primário, que é a economia para pagar os juros da dívida pública. O DEM alega desvio de finalidade e argumenta que o decreto é usado para pressionar os parlamentares. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, também apresentou hoje um recurso legislativo para suspender os efeitos do decreto presidencial. Esse conchavo já foi feito, esse acordo já foi feito, essa compra de votos já foi feita. Mas no papel, com lei, votado, é a primeira vez na história desse país no governo de Vossa Excelência. O governo deveria economizar 116 bilhões de reais este ano. Com o projeto, poderá descontar tudo o que foi gasto com desonerações e com o programa de aceleração do crescimento, que somados chegam a 127 bilhões de reais. Olha, e o presidente do Congresso, Renan Calheiros, suspendeu agora há pouco a sessão que votaria o projeto de lei que derruba a meta fiscal deste ano. Ele pediu que as galerias fossem esvaziadas depois que manifestantes ofenderam a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. O presidente do Congresso exigiu que a Polícia Legislativa esvaziasse as galerias. A sessão foi adiada para amanhã de manhã. Vila, isso aí não seria... Olha só, Vila, o clima esquentou mesmo. Sim. Isso aí não seria uma chantagem, Vila? É uma chantagem. Nunca na história desse país tivemos tanto roubo e tanta incompetência. Roubo e incompetência. Né? E muitas vezes as duas coisas, roubo e incompetência. Isso é inacreditável. O Eduardo Mulher, na semana passada mesmo, sob a LDO aqui, nessa mesa, disse, isso é crime de responsabilidade. É um crime de responsabilidade da senhora presidente da República. Então, ela violou a lei, agora ela quer alterar, ampliar ainda mais os gastos com essas emendas parlamentares, comprando o voto dos deputados federais e dos senadores, e a gente assiste essa cena que a campanha presidencial, cerca de um mês atrás, ela disse justamente o contrário. Portanto, como dizia aquele senhor, nunca na história desse país nós vimos uma mazela dessa. É gravíssimo, a situação econômica é muito grave, os gastos feitos pelo governo também são gastos do PAC, tudo marcados pela corrupção, Copa do Mundo, Petrobras, é corrupção em todos os ministérios, no Palácio do Planalto, é o caos instituído nesse país. E o que está correndo, eu acompanhei parte dessa sessão, depois acompanhei hoje o assunto que nós vamos tratar, o depoimento, a delação lá, a discussão lá entre o senhor Nestor Severo e o Paulo Roberto Costa, eu fiquei assustado. E essa senhora estava lá, tentando interromper a sessão para ir para a sessão do Senado. Agora, o povo não pode assistir, né? É interessante, né? Nós tínhamos ali cerca de 3 dúzias de pessoas. Quer dizer, nós temos sessão no Senado Federal, os senadores não conseguem conviver com os eleitores. Belo Senado, presidido por Renan Calheiros, a gente espera o quê, né? Ayrton. Olha, eu fui parlamentar durante 12 anos. O processo que usava a ditadura... todo esse tempo durante o período ditatorial. Era um processo até que mais sutil. O jeito era contemplado com financiamentos, contemplado com emissora de rádio e televisão, contemplado com vantagens aqui ou ali. Mas, como disse o senador Pedro Simon, eu também nunca vi um procedimento como esse. Eu tenho que são essas verbas parlamentares, William? Verbas que o parlamento coloca no orçamento. Já percebeu por que esse Congresso... os congressistas, se renova pouco o Congresso, porque, veja, se um mandatário que tem um mandato parlamentar recebe 555 milhões para distribuir em verba, alocar em verba para a sua base, imagina o quanto isso significa em termos de usar o dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Imagina. Quer dizer, eu vou concorrer com alguém que lá na cidade X destinou para a prefeitura 100 mil reais, por exemplo, 100 mil. Eu não destinei nada, eu fui lá dizendo o que eu pretendo, por que eu pretendo o voto, eu quero apoio. Agora, o sujeito deu alguma coisa lá.
Quando ele destinou essa verba, foi liberada essa verba, ele acumula prestígio perante a população. Olha, aquele deputado trouxe para a cidade tantas coisas, não é? A função do deputado federal não é trazer para os municípios vantagens ou obras públicas. O deputado tem que votar projetos no Congresso Nacional, tem que fiscalizar o governo. Ele não é um auxiliar da administração pública dos municípios, dos estados. Ele pode levar aos governadores, aos prefeitos, subsídios para que esses reivindiquem diretamente. Mas, olha, a verba parlamentar destinada na forma como está sendo, realmente, como diz o Pedro Simão, é uma vergonha. O Eduardo Santo aqui pelo WhatsApp. A LDO é constitucionalmente correta, essa mudança na LDO? A mudança... Bom, a alteração, se for votada pelos deputados, senadores... Se for aprovado, os parlamentares podem aprovar, mudar a Constituição, até desde que atinja o quórum, não é? Então, o que pretende o PSDB ou o DEM é evitar que esse processo de discussão continue através de uma medida que interpôs junto ao Supremo para que reconheça a ilegalidade da tramitação do projeto. Aí o Supremo tem dois caminhos. Ou interfere no processo legislativo, que já não fez anteriormente, né, que tem que respeitar os seus poderes, ou aguarda a decisão final para depois verificar da constitucionalidade ou não dessa decisão. Vila, a Marilda Santos aqui pelo WhatsApp, ela está perguntando o que é superávit primário. A explicação objetiva. É a relação entre as receitas e as despesas do governo que ele economiza, né? Ele economiza o dinheiro para pagar Agora, veja como dívida. O país é bem organizado. Estamos discutindo da LDO, que estourou e tal. Nós estamos em dezembro. O orçamento do ano que vem foi aprovado? Foi discutido. Cadê o orçamento do ano que vem? É o caos estabelecido. A impressão é que dá que você vai empurrando o Brasil com a barriga. Nós já estamos no início de dezembro, cadê o orçamento do ano que vem? Aonde vai ser gasto o dinheiro? Aonde o parlamento discutiu? Nada. Nós estamos, na verdade, tentando fazer a contabilidade criativa, que é falsificar os dados, porque essa tentativa de pegar gasto do PAC, fazer isso é falsificação. Qualquer país sério. É que aqui é uma bagunça. Com aquele Congresso, eles aprovam qualquer coisa. E Congresso em final de mandato, vai lembrar, hein? Grande parte desse, houve uma renovação de cerca de 40% das cadeiras e tal. Então, esses aí, no final, eles fazem qualquer negócio, especialmente aqueles que não foram reeleitos. Portanto, a gente está vivendo um momento em que a LDO está sendo rasgada, jogada na lata do lixo. Por outro lado, não temos orçamento. A gente nem sabe o Ministério, só aquela tríade que foi apresentada oficialmente até o momento. Em suma, é o caos estabelecido. E parece que está tudo bem. E a gente não vê publicamente sequer a Presidente da República. Que país é esse que a Presidente da República não aparece, não se comunica? Ou seja, o que nós vemos é essas sessões ridículas do Congresso Nacional. Triste Brasil. William, toda essa manobra fiscal visa impedir que seja constatado que houve um descumprimento da lei de diretrizes orçamentárias e da lei de responsabilidade. Por que isso é grave, descumprir essas leis? Porque descumprir essas leis pode levar o governante a crime de responsabilidade. Isso não é só com a Presidente da República, os governadores, prefeitos, etc., que eles têm que ter responsabilidade. Então, o que se procura também é evitar que se possa apurar crime de responsabilidade por autoridades que deixaram de executar com competência o seu mandato.